Hoje o tema do De Bem com a Vida é diabetes, né? Quem é que não conhece alguém que sofre dessa doença? É uma doença silenciosa que vem aumentando na população mundial e ela acaba ocasionando vários problemas de visão, circulação, coração, né? Então hoje o meu entrevistado é o pastor Arlindo Soares, que tem a diabetes, mas é super controlada. Então ele vai dividir um pouquinho com a gente quais os cuidados que ele toma em relação à saúde e à doença. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite e dividir com a gente um pouquinho da particularidade da tua vida, né? É uma honra toda minha, Graça, estar com vocês aqui, compartilhando um pouco dessa experiência já há 10 anos já com diabetes. Isso que eu ia perguntar, como foi que você descobriu que estava com a diabetes? Ocasionalmente. Há 10 anos atrás, eu fui fazer um exame periódico e constatou que estava com diabetes tipo 2. Estava alterada e a partir do momento que comecei a me tratar. Estou fazendo 10 anos e foi casualmente que eu descobri que estava com diabetes. Senti alguns sintomas já no momento, porém não tinha certeza se tinha ou ainda não, entendeu? Bom, vocês vão ver um movimento atrás da gente, porque o Hotel Occitano, ele cedeu o espaço da recepção, que é um hotel que vem fazendo o maior sucesso, um aparte hotel, que fica aqui na Cássio Pascoal Padovani, né? Então, se alguém passar aqui atrás, não se assustem, porque é o hall do hotel que nós estamos gravando hoje. Bom, continuando a nossa entrevista, né, Arlindo? Como que é hoje a sua alimentação? Eu utilizei a diabetes como um recurso para ter uma vida saudável. Eu compreendo hoje, tem esse conceito que a diabetes me trouxe uma qualidade melhor de vida, ok? Então hoje frequento um nutricionista, minha alimentação é balanceada, os medicamentos também são controlados também. E... Você faz uso de medicamento? Insulina ou não? Não, porque a minha diabetes é tipo 2. E no caso a tipo 2 não há necessidade da insulina. E recentemente até troquei de medicamento e me dei muito bem. Demorou um tempo para que pudesse descobrir qual medicamento o meu organismo ia aceitar melhor. E recentemente descobri um e está super controlado. Olha que maravilha. Mas antes de a gente continuar nosso bate-papo, eu queria que o Dr. Ivan, o endocrinologista, explicasse para a gente o que é realmente a diabetes. E vocês que estão assistindo a gente, preste atenção, porque às vezes muitas pessoas têm a diabetes não tão alta, pouco alterada, mas que já tem que começar a prestar atenção e fazer o controle para que não fique pior. Vamos assistir. O diabetes é uma doença caracterizada por níveis mais altos de açúcar no sangue. É uma doença crônica que, normalmente, como regra, não tem cura e, em geral, o diabetes tem alguns tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que normalmente acontece nas pessoas mais jovens, mas também pode acontecer em pessoas adultas, e que o indivíduo, o paciente, precisa usar a insulina desde o momento que ele é diagnosticado. O diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum que a gente tem no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa comunidade, que é o diabetes que, em geral, as pessoas herdam uma tendência de ter na família. Em geral, o indivíduo apresenta diabetes, ele vai ter ou um familiar, seja um pai ou uma mãe, ou muitas vezes os dois, às vezes um irmão, às vezes um tio, às vezes um avô, com o diabetes. Esse é o diabetes mais comum de se encontrar. Existem outros tipos de diabetes, quando a gente toma alguns tipos de medicamentos, alguns medicamentos podem provocar o diabetes durante um certo tempo, e mesmo o diabetes durante a gravidez. Pessoas que têm uma tendência maior a ter diabetes, se ganham muito peso durante a gravidez, também podem desenvolver diabetes durante a gravidez. Mas vamos falar um pouco a respeito do diabetes tipo 2, que é o diabetes mais corriqueiro, que as pessoas têm mais contato até por ter um componente familiar, um componente hereditário. O diabetes tipo 2, ele acontece em geral em pessoas adultas. Pode acontecer também em crianças e adolescentes que estão fora do peso ou que têm uma tendência familiar muito importante, mas em geral acontece mais em pessoas adultas. O ideal é que se descubra, que se diagnostique a doença o mais cedo possível. Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, mais rápido é possível se tratar, mais resultado a prevenção e o tratamento já iniciado no começo vai dar resultado. Normalmente, a base do tratamento do diabetes tipo 2, ela está estabelecida em cima de uma alimentação saudável e de exercícios físicos regulares. O que é uma alimentação saudável?
é uma alimentação rica em fibras, é uma alimentação fracionada e com vários alimentos, com variedade alimentar, com legume, com verdura, com fruta, e, como regra, sem carboidrato de absorção rápida, sem açúcar de absorção rápida. Vamos falar assim, é o açúcar da cana, é o açúcar cristal que a gente coloca no café. O ideal é que a pessoa possa tirar isso completamente da alimentação. Esses dois elementos, de novo, uma alimentação saudável, sem açúcares, sem carboidratos de absorção rápida, e o exercício físico é a base de qualquer tratamento para diabetes tipo 2. Quando eu descubro que eu tenho diabetes, quando eu diagnostico diabetes e que eu, através dos meus exames, melhorando minha alimentação e meu estilo de vida, já tenho um controle excelente, não preciso de medicamento. Na grande maioria das vezes isso não acontece. Na grande maioria das vezes a pessoa vai ter que usar algum tipo de medicamento para ter um controle o mais próximo do normal possível. E, em alguns casos, ela vai precisar de tomar um tipo de medicamento, 2 tipos de medicamento, 3 tipos de medicamento. Isso para a gente não é tão importante. O importante é que ela use a menor quantidade de remédio possível, mas desde que os níveis de açúcar estejam sob controle. Porque o problema maior, ele está onde? Quando o açúcar fica alto, não é uma vez, não são 2, não são 3, mas ao longo de uma vida, isso vai estragando algumas estruturas no corpo. Isso vai piorando a visão, isso vai piorando o coração, isso piora o rim, isso piora a sensibilidade das pernas, isso piora, no caso do homem, a ereção, isso aumenta a chance de infarto, isso aumenta a chance de derrame. Então, o ideal é que a gente tenha medidas, tanto medicamentos quanto medidas em estilo de vida, para que o açúcar suba o mínimo possível. Como diagnosticar isso? Como regra, o diagnóstico é feito via exame de sangue, colhido no laboratório, ou às vezes o próprio teste rápido de ponta de dedo. E ainda lembrando, eu acabei de comentar no início, que é uma doença que tem um componente genético importante. Então, se a pessoa tem na família dela uma tendência maior a ter diabetes, porque outros familiares também têm, além dos seus exames de rotina que ela eventualmente faça, é importante lembrar de colher o exame de glicose, o exame de açúcar no sangue, para que ela possa perceber se aquilo já pode estar começando. E ainda eu insisto, mais importante do que fazer o exame em si, é que ela, independente de o exame estar alterado ou não, já tome as medidas para prevenir, que ela faça atividade física regular, que ela tenha uma alimentação saudável em qualquer fase da vida. Isso é fundamental. E um dos principais assuntos quando a gente fala de diabetes, é claro que é a alimentação. Você disse que faz controle. Conta pra gente um pouquinho como é a sua alimentação, o que você aprendeu, como você consegue dizer não para um carbo ou para um açúcar que você vê na frente. Na verdade, o diabético tem consciência de que tem diabetes. Você sabe que eu até vou fazer um adendo. Eu comprei um livro para o Rui, porque todo mundo sabe que o Rui tem a diabetes, chama A Cura através da Alimentação Viva. E a primeira página que eu abri estava escrito assim: a cura da diabetes está somente em uma palavra: a consciência. Quando você não tiver consciência de que você tem a doença, não adianta fazer nada. Sim, é bem isso mesmo, porque não foi sempre assim uma vida saudável. Já fazem 10 anos, como eu havia comentado, e de uns tempos para cá eu tomei a consciência, né, do agravante se eu não me cuidasse. Então, procurei um nutricionista e hoje em dia não tenho necessidade alguma de doce, de açúcar, porque ela está nivelada e a partir do momento que ela está nivelada, você não tem tanta ansiedade pelo doce. O açúcar vicia, né? Parece que quanto mais se come, você mais quer comer, né? É difícil. O açúcar, se você não tiver balanceado, ele te atrai, ele te chama, é um vício mesmo. Você tirando ele, fica mais fácil de controlar. Né? Inicialmente não é fácil, mas a prática é a mãe da perfeição, né? Então, e hoje em dia, de manhã, eu faço minha alimentação saudável, bolacha torrada, alguma fruta, às 10 da manhã novamente. Na verdade, eu me alimento com poucas porções diárias, entendeu? Não deixo para só uma vez, para que não aumente o pico da glicose e da glicemia. Você está sempre fazendo uma refeição pequena? Sempre, constantemente procuro estar me alimentando saudável, né? E com isso obtive resultados melhores em meus exames periódicos sobre a diabetes. Eu acho que a sensação desse estilo de vida saudável é tão gratificante que isso te dá um impulso para continuar, né? Grazi, como eu falei para você, a diabetes, se você
ter ela e ter a consciência como algo bom, aquilo te favorece. E eu, a partir desse princípio, tenho na outra opção, então vamos utilizar como algo bom. E com toda certeza, fazer uma comparação, hoje tem muito mais qualidade de vida do que anteriormente, enquanto eu não tinha diabetes. Olha só, né? Bom, falando em alimentação, a gente tem com certeza chamar a nossa nutricionista Milena para explicar um pouquinho em relação à alimentação. Vamos dar uma olhada. O diabetes é uma doença que, infelizmente, atualmente, não existe comprovação científica de que tem cura. Mas o que existe é uma possibilidade de controle. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o diagnóstico do diabetes é feito quando você faz 2 exames e esses 2 exames apontam uma glicemia acima de um determinado valor. A partir do momento que você fez esse exame e essa glicemia foi detectada, você tem um diagnóstico de diabetes. E existem vários exames para se complementarem com esses iniciais para você ter um diagnóstico fechado. O que pode acontecer é que a pessoa que faz um controle alimentar bastante rigoroso, principalmente em relação ao consumo de carboidratos, e pratica atividade física, ela pode ter um controle desse diabetes e fazer a dosagem da glicemia, e essa glicemia dá normal, tá? Abaixo de 100, que é um valor considerado normal para qualquer pessoa. Mas não significa que esse diabetes está curado, significa que ele está controlado. O pâncreas é o nosso órgão que produz insulina, e a insulina é quem faz o organismo utilizar o açúcar, que processa esse açúcar e transforma em energia para que ele seja utilizado pelas nossas células. Uma vez que a célula pancreática que produz insulina, ela perde a função, ou ela deixa de produzir insulina numa quantidade suficiente, ela não tem recuperação. Então é por isso que não existe cura para o diabetes. Se um diabético controlado volta a ter maus hábitos alimentares e a não praticar atividade física, ele volta a ter uma elevação da glicemia sanguínea. E aí o diagnóstico, que já estava estabelecido, ele volta realmente a ficar ativo e essa glicemia desse paciente volta a subir. Então, o que é possível é fazer um controle do diabetes, e muito possível, existem muitas pessoas que são diagnosticadas e hoje têm uma vida totalmente normal com o controle da glicemia sanguínea, mas é necessário um controle muito grande da alimentação e uma prática de atividade física frequente, se possível diariamente. O que a atividade física vai fazer é que vai propiciar com que o organismo utilize o açúcar que vem da alimentação, no caso do diabético, através de outros alimentos, né? Alimentos que são permitidos na dieta dele são transformados pelo corpo em açúcar, e esse açúcar é queimado durante a atividade física. Caso esse diabético ingira açúcar, pode ser sim que esse açúcar se acumule no sangue, e se for fazer um exame, esse exame vai estar alterado. Toda vez que nós ingerimos um carboidrato, esse carboidrato é transformado em açúcar. E no caso do diabético, como ele não tem uma quantidade de insulina suficiente, esse açúcar não é utilizado. Então ele fica numa quantidade aumentada no sangue e quando você vai dosar, ele dá alto. Esse é o diagnóstico do diabetes. Mas a atividade física utiliza esse açúcar. Então por isso que essa dupla, a alimentação e a atividade física, podem sim propiciar um controle eterno da glicemia de um paciente que foi diagnosticado com diabetes. O segundo fator muito importante para um diabético é a atividade física, né? Como a Milena aí já deu uma pincelada para a gente. Como que é? Você faz atividade física diariamente? Qual a sua preferida? Para atingir os objetivos e ter a taxa de glicose controlada, é todo um conjunto, não é só alimentação e não academia, né? E eu faço todos os dias, procuro caminhar, e a própria academia que faço todos os dias, que também trouxe um equilíbrio bom nessa questão da diabetes.
A gente fala de diabetes, né, que realmente é uma doença, tal, mas a gente consegue perceber ele falando como mudou a qualidade de vida dele para melhor. Então, às vezes, Deus dá um start assim para que você acorde e fale, não, peraí que eu preciso cuidar de mim, e bota tudo no controle, né? O nosso personal, o Lucas, vai falar um pouquinho dessa importância da atividade física no dia a dia em relação ao controle da diabetes. Vamos dar uma olhada. Quando a gente fala em diabetes, a atividade física ela é essencial. Ela tem um papel muito importante, né, para os diabéticos. Como o diabético tem características, né, aumento da glicose sanguínea, a atividade física ela vai ajudar, ela é importante, porque ela vai consumir essa glicose em excesso, né, para a energia muscular. Então, o fornecimento de energia muscular, do metabolismo muscular, utiliza a glicose como fonte de energia. Então, ela vai utilizar essa glicose em excesso circulante para a prática de atividade física. Então, ela é fundamental por essa questão e por essa razão. Diabéticos do tipo 1, insulino-dependentes, chegam a diminuir as doses por conta da atividade física. Diabéticos do tipo 2, por exemplo, chegam a ficar bom tempo sem precisar da aplicação, só controlando pela alimentação e atividade física. Então, a atividade física nessa questão ela é fundamental. As atividades físicas recomendadas então para os diabéticos, ela pode ser feita desde uma caminhada, uma bicicleta, fazer um pedal também é legal, hidroginástica para quem gosta de exercícios na água. Também a musculação ela é muito importante. A musculação ela é importante porque a gente trabalha a própria musculatura, ela utiliza o glicogênio como fonte de energia. Esse glicogênio proveniente da glicose. Então, quando a gente trabalha a musculação orientada, né, desde que seja orientada, planejada, a gente trabalha com grupamentos musculares maiores, onde a gente vai precisar um maior consumo de glicogênio provenientes então dessa glicose, o que vai aí então dar esse saldo positivo na saúde do diabético. E como eu comecei o programa falando que ele atinge vários órgãos, né, e ocasiona vários problemas no nosso organismo, os olhos é um dos fatores que é muito comum e vem crescendo, inclusive a nossa oftalmo vai explicar que hoje no mundo é a maior causa de cegueira. Você tem controlado isso? Tem algum tipo de problema? Vai ao oftalmo todo ano? Sim, eu vou, graças a Deus. Recentemente eu fiz o exame de fundo de olho, estava, graças a Deus, tudo perfeito. E a diabetes, cada pessoa, ela atua em uma área, prejudica uma área, né? Eu tenho meu irmão que atrapalhou um pouco os rins dele. Seu irmão também tem? Tem. O meu outro irmão também tem, porque é hereditário, os pais, pai e mãe tinham, né? E o meu outro irmão pegou um pouco a vista dele, e eu, graças a Deus, devido ao cuidado, que estou isento. Então, olha só, você ter o controle, realmente já está falando, é o controle do seu corpo, da sua doença e da sua saúde. Então, é primordial você que tem diabetes, ou também até quem não tem, fazer consultas periódicas com o oftalmo. Por isso, a doutora Carol vai explicar para a gente o que acontece, os cuidados, o que a gente tem que fazer todos os anos. Vamos dar uma olhada. A diabetes é a primeira causa de cegueira em todo mundo. Então, é uma doença muito importante que a gente não pode negligenciar, que a gente tem que cuidar. E quanto mais o tempo passa, mais passam os anos do diabético, maior a chance dele ter problemas oculares. O principal é a retinopatia diabética, que são alterações de retina, hemorragias, exudatos, que vão atrapalhando muito a visão. O tratamento dessas hemorragias é o laser, mas o laser não faz milagre. Ele segura o processo, mas ele não melhora a visão. Então, ele é um processo, um paliativo, ele não é um tratamento que vai recuperar completamente a visão do diabético. Além disso, o diabético tem catarata mais precocemente, e também alterações no grau dos óculos. Quando a glicemia está muito alta, principalmente acima de 200, o diabético fica míope, fica com a visão pior para longe. Quando a glicemia abaixa, o grau muda. Então é até difícil da gente prescrever os óculos para os pacientes diabéticos que não estão com a glicemia compensada, porque o grau varia dia a dia dependendo da glicemia. Então é importantíssimo que o diabético faça uma consulta oftalmológica anualmente e mantenha a glicemia baixa. O oftalmologista não consegue
recuperar a visão do diabético se ele não fizer a parte dele, que é controlar a glicemia desde o primeiro dia de doença. Porque depois que as alterações aparecem, a gente tem muita dificuldade em tratá-las. Às vezes a gente pode fazer algumas cirurgias, pode fazer o laser, como eu falei, mas é muito difícil a gente recuperar a visão completamente. Então a dica que eu deixo para todos os diabéticos, sejam eles jovens, que são os que têm mais problema, porque vão viver mais, mas também os mais idosos, que eles pratiquem exercício e façam o tratamento do diabetes muito rigorosamente, para que a glicemia fique controlada, e façam a consulta anualmente, mas que nessas consultas a gente não encontre alterações, porque enquanto o exame estiver normal, a gente vai ficar tranquilo. A hora que as alterações começam a aparecer, a gente começa a ter muitos problemas. Espero que vocês tenham gostado do assunto dessa semana, que é diabetes. A gente falou em alguns programas atrás sobre a diabetes infantil, do nosso entrevistado que tem 3 anos, né, e sofre muito com isso. A gente está aqui para mostrar vários casos, inclusive um caso de sucesso. Sucesso por quê? Porque ele focou num estilo de vida saudável, numa qualidade de vida, numa alimentação natural, e tudo isso faz com que ele tenha uma vida normal, saudável. Então você tem que optar, né? E optar, é claro, pela saúde, como o pastor Arlindo acabou de falar pra gente. Ele conseguiu praticamente zerar, né? Cura não tem, mas conseguiu zerar, ter uma vida e uma qualidade normal como qualquer pessoa, né? Sim, sim. Hoje em dia eu posso falar para você, ela é real, existe, porém não altera nada a minha vida e a minha saúde em si. Que é o principal, né? E a gente vai ficando por aqui. Vocês sabem que toda semana a gente tem um tema diferente. Vocês que estão assistindo a gente, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quer participar do nosso programa, você pode através das redes sociais de Bem com a Vida Piracicaba, tanto no Facebook, no Instagram ou no nosso canal, você pode estar mandando uma mensagem para a gente vai, toda a equipe vai entrar em contato com você e vai poder te ajudar, te auxiliar, ou de repente até passar para os nossos profissionais da área da saúde a sua dúvida em questão, tá? Bom, eu vou finalizar te dando uma cesta de doces, mas doces diet sem açúcar, que a Lourenço presenteou para você, com produtos da Iron. E tem produtos maravilhosos, tem a paçoquinha, que é deliciosa, tem também o pé de moleque, a goiabada. Porque eu fico pensando assim, antigamente os diabéticos deviam realmente sofrer um pouco, porque a opção não era tão grande. Mas hoje, você tem sorvete, você tem tudo, né? Então é só você saber fazer a sua escolha. Sim, vou apreciar e degustar sem moderação. Sem moderação, isso que é importante. Bom, eu queria agradecer mais uma vez você ter aceito trocar essa experiência com a gente, com quem está assistindo a gente, de repente é diabético, ou com todas essas informações, vai começar a fazer os exames e prestar atenção, porque às vezes, né, a gente tem alguns sintomas e não sabe o que é, de repente você está com problema de diabetes, não que eu te deseje, claro que não, a gente está aqui para desejar a maior saúde para o mundo todo, mas que sirva de alerta para você. Faça um check-up, não custa, fure o dedinho, é muito simples, né? Você fazer o controle e ver se realmente está no nível correto. Bom, um beijo para vocês e até semana que vem. Obrigada novamente. Obrigado a você, Gra. A Ana tem um dia a dia corrido. Cuidar da família, enfrentar o trânsito para chegar no trabalho, sair com os amigos. E não dá para esquecer do cachorro. É tanta coisa que às vezes ela esquece de algo muito importante, a sua saúde. Ana precisa controlar a pressão alta e diabetes, mas não lembra da última vez que visitou o médico para fazer seus exames de rotina. E se a Ana tivesse uma ajudinha para melhorar essa situação, agora ela tem. O Momento Saúde é o programa de acompanhamento de doenças crônicas da Drogal. Pessoas como a Ana contam com atendimento de farmacêuticos especializados em auxiliar os pacientes na adesão do tratamento prescrito pelo médico em casos de diabetes, colesterol, hipertensão, tabagismo e controle de peso.
Ela pode fazer avaliações preventivas nas farmácias Drogal e receber acompanhamento personalizado com orientações para continuidade do tratamento, lembretes para medicação, dicas de qualidade de vida e facilidades de compartilhamento dos resultados com o médico. Tudo de forma simples e prática na tela do computador, celular ou tablet. Ficou interessado? Procure mais informações em uma Drogal mais perto de você. Momento Saúde Drogal. Cuidado farmacêutico para você viver melhor. Olá, eu sou o Rui, sou diabético e vim conhecer o Momento Saúde da Rede Drogal. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu vim conhecer um pouco do Momento Saúde. O Momento Saúde, criado pela Rede Drogal, é um atendimento onde o farmacêutico vai fazer com os seus pacientes que possuem uma doença crônica, sendo o diabetes, o colesterol, o perda de peso, o parar de fumar. São patologias em que o paciente possui, que são patologias crônicas. O cliente, ao procurar pelo serviço do Momento Saúde, ele terá o acompanhamento de todo o tratamento que ele faz, acompanhado pelo médico, com a certeza de que ele está realmente aderindo ao tratamento. É feito mensalmente com coletas de dados, coleta de processos também, onde a gente tem um resultado de como está a sua glicemia, ou o seu colesterol, ou a sua perda de peso. E são processos de acompanhamento, onde no final de cada consulta o cliente recebe um parecer, né, um resultado daquela consulta para compartilhar com o seu médico. O mais importante do Momento Saúde Drogal é fazer com que o paciente ele tenha um acompanhamento e saiba como está a evolução do seu organismo frente ao tal tratamento. Entendido, Rui? Ok, vamos começar? Rui, aqui estão então todas as nossas análises, todo o resultado dos seus exames de hoje. Você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não, 100%, só preciso me cuidar mais, né? É muito importante. É isso. Seu organismo está muito bom, né? Mas cuidar sempre é muito importante. Eu agradeço, viu, Cris? Agradeço, mas adorei. Momento Saúde com a Rede Drogal. Obrigado mesmo, foi um prazer, viu? Obrigado. Eu que agradeço.